Será que é uma vida que é cheia de conquistas acadêmicas, conquistas profissionais, dinheiro? Sim, né? Também, de certa forma, né? Mas durante essa semana nós vamos relembrar que uma vida que eleva é uma vida com a presença de Deus. Pode. Ah, tá aqui? Obrigada, irmão. É uma vida marcada pela presença de Deus, né? É uma vida vazia de si mesma e cheia do Espírito Santo. Então, quando a gente permite que Deus faça a obra dentro de nós, aí sim a nossa vida se torna elevada, né? E em épocas de influências digitais, né, que a gente vê tantas pessoas exercendo tanta influência, que tipo de influência que nós, como cristãos, estamos transmitindo para as pessoas? Será que nós estamos elevando ou rebaixando com o nosso testemunho, com a nossa forma de viver? Então, o título sugerido, né, nesse sermonário aqui que veio é Amar até doer. Quando eu li, eu falei assim, não, mas que estranho, amar até doer. Porque parece contraditório, né? O amor, ele não é forçado, ele não causa dor, teoricamente. Mas depois eu entendi, né, estudando. E é tão simples, é uma mensagem tão simples, mas ela é profunda. Né? E às vezes a gente tem que parar para refletir em coisas profundas. Simples e profundas, porque é isso que faz a diferença. Né? Vamos lá. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 7. No versículo 47. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Vamos relembrar o contexto em que Jesus disse essa afirmação, né? O contexto bíblico é o seguinte: Simão, que era um religioso, né, um religioso muito criterioso, ele convidou Jesus para jantar na casa dele, para comer na casa dele. E Jesus prontamente foi, aceitou, estava lá. E a Bíblia diz que o jantar acontecia tudo normalmente, estava tudo em ordem, tudo bem, até que de repente uma mulher, sem ser convidada, né, ela entrou na casa de Simão. Jesus estava lá, muitas pessoas estavam lá, e aquela mulher, ela levava com ela um vaso de alabastro. Alabastro, um vaso de alabastro era um vaso usado, né, na antiguidade, que guardava um perfume, né, um bálsamo, um óleo, alguma coisa assim muito cara, rara. E o alabastro, na verdade, ele é uma pedra translúcida, como se fosse um mármore branco. Lindo, né? Então, esse vaso que aquela mulher tinha era um vaso de alabastro. E ele continha o nardo. O nardo é uma planta, né, de onde é extraído esse óleo para fazerem os perfumes caros, as essências raras. Hoje em dia, ele é usado também porque ela tem propriedades relaxantes, anti-inflamatórias, enfim. E a Bíblia diz que aquela mulher entrou e ela foi até os pés de Jesus. E ali ela então derramou aquele perfume, né, aquele óleo, aquela essência cara, e ela se humilhou, ela se entregou, ela chorou, ela limpou os pés de Jesus, secou os pés de Jesus com os cabelos. Mas tem um detalhe. A Bíblia diz também que aquela mulher era pecadora. Todos nós somos. Todas aquelas pessoas que estavam lá também eram pecadoras, certo? Mas a gente imagina que talvez o pecado dela estivesse exposto
Então, a gente deduz que ela fosse uma prostituta ou algo do tipo, assim. Simão, que era o dono da casa, ele pensou consigo mesmo. A Bíblia fala isso, né? Ele pensou consigo mesmo. Eu acho que talvez ele pensou alto, não sei, ele falou meio baixinho assim, bem. Se esse homem aqui, que se diz profeta, se Jesus, se ele realmente fosse profeta, ele ia saber quem que é essa mulher. Ele ia saber que ela é uma pecadora. E Jesus olhou para Simão e falou assim: Simão, quero falar com você. Existia um credor. E esse credor tinha 2 devedores. 2 pessoas que deviam ele. Um devia 500 denários, a moeda da época. O outro devia 50 denários. Mas aquele credor viu que nenhum dos dois devedores tinha dinheiro para pagar. Então, aquele credor perdoou a dívida. Me responda, Simão, qual desses dois devedores amou mais o credor? E Simão falou, certeza foi aquele primeiro, que devia 500, né? Perdoou, teve uma dívida maior perdoada. Então, foi nesse contexto que Jesus afirmou isso aqui, ó. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E então, Jesus olhou novamente para a mulher e falou para ela, os seus pecados estão perdoados, né? A tua fé te salvou. E Jesus ainda falou para ela, para Simão, desde a hora que eu entrei na sua casa, você não trouxe aqui nem uma água para limpar meus pés, nem nada, porque eles andavam muito, né, tinha muito pó. Essa mulher veio aqui, tá aqui, ó, chorando, derramando lágrimas nos meus pés. Você não me recebeu com afeto, com um beijo, com uma demonstração de carinho, nem nada. Ela veio aqui, ela está beijando os meus pés. Você nem ungiu minha cabeça, não fez nada por mim. E ela está oferecendo aqui, derramando esse óleo, esse bálsamo nos meus pés. Jesus expôs o orgulho e revelou a verdade. Quem muito ama é porque muito foi perdoado. Aquela mulher entrou sufocada por rótulos e saiu libertada pelo perdão. Enquanto Simão saiu do mesmo modo que entrou, Maria saiu cheia do que nunca teve, uma nova identidade em Cristo. Que maravilha! Quando a gente para refletir, aqui, irmãos, porque a história começa lá no verso 36, ó, vai aqui até o verso 50. 10 versículos, uma história, um momento simples que aconteceu ali. Quanta coisa a gente aprende disso. Vocês percebem que... deixa eu passar aqui. Nós somos verdadeiramente livres quando amamos como fomos amados, sem reserva, sem julgamento e com o coração quebrantado diante da graça. Aquele ato daquela mulher, esse amor demonstrado, essa adoração, ela pode ter levado aquela mulher à salvação, que foi o que aconteceu ali. Mas vocês entendem e concordam comigo que é também uma evidência de que a salvação já tinha acontecido para ela antes? Porque pela graça, aquela mulher já tinha entendido, percebido a graça de Deus sobre ela. E o fato dela ir lá e entregar e se curvar, porque ela não estava derramando só um óleo, ela estava derramando a vida dela, ela estava derramando o coração dela, ela estava se entregando completamente. Não era só um óleo, né? Então, esse amor, essa entrega, não é o quê? Não é forçado. Ele é um fruto, ele é uma consequência, né? De quando a gente aceita e entende a graça de Deus. A experiência da salvação é o que eu falei, ó.
o amor não é apenas o caminho até a salvação, é a evidência máxima de que ela já aconteceu. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Né? Como que é importante a gente entender que nada que a gente faça, principalmente às vezes quando, olha, eu fiz, estou fazendo, né? Né? Não vale nada. Não vale nada. Né? Porque por nós mesmos a gente não consegue fazer nada. Nós somos só instrumentos. Quem faz é o Espírito de Deus, quem atua é Deus. Né? E isso faz diferença na nossa vida. E eu achei tão importante esse assunto para a gente refletir durante essa semana, porque, obviamente, que nós somos cristãos e a gente precisa levar, né, para alcançar outras pessoas. Mas tem que fazer diferença em mim primeiro. Né? Então, é uma semana para a gente refletir de forma individualizada mesmo, né? E pessoal. Como que eu tenho vivido minha vida cristã? E tem tudo a ver com a lição dessa semana. Enquanto, né, não deu tempo da gente falar aqui muita coisa, mas é a lição dessa semana. Coincidiu, né? Para mim não é coincidência, é providência. Um sermão que foi preparado aqui há 2 anos atrás, pelo menos, mas que essa data, com o assunto da lição, porque é a vida cristã. Né? É a nossa forma de viver que testemunha. Nós estaremos preparados para o céu, pois teremos o céu no coração. Ellen White, Desejar de Todas as Nações. Vou ler mais uma vez. Estaremos preparados para o céu, pois teremos o céu no coração. Então, não é só sobre o futuro, não. Primeira parte, estaremos preparados para o céu. É sobre o agora. Quanto eu tenho cultivado esse amor, a minha forma de viver e adorar e perfumar, né? Através da presença do Senhor na minha vida, hoje, agora, né? No meu dia a dia. E ele conta uma história. A comunhão com Deus é a vida da alma e transborda em amor para o próximo. É isso tudo que a gente já falou. Né? E uma hora que o Robson fez um comentário que eu achei muito coerente, que resume tudo. O que torna mais, não vou falar mais fácil, menos desafiador a vida do cristão, é estar próximo de Cristo, né? Quanto mais próximo nós estamos de Cristo, menos desafiador é. E quanto mais longe estamos de Cristo, mais desafiador é. Porque senão, é exatamente por isso, porque quando eu estou próximo de Cristo, a gente não controla ninguém, irmãos. A gente não controla o que o outro vai falar para a gente, o que o outro vai fazer com a gente só reage, né? Mas estando próximos de Cristo, por mais difícil que seja, ainda vai ser mais fácil. Um bebê sob a ponte. Era uma véspera de Natal, numa cidade que estava tendo guerra, poucas pessoas na rua, e uma mulher grávida, ela andava sozinha pela rua, ela já havia sido rejeitada, não tinha ninguém que pudesse acolher aquela mulher. E então ela, embaixo de uma ponte, ela teve o seu bebê. E ali sozinha, com frio, ela tirou a jaqueta que ela tinha, ela tirou a blusa que ela tinha, ela tirou a saia, ela tirou a calça, ela tirou todas as peças de roupa que ela tinha, para aquecer o bebê dela. E na manhã seguinte, um missionário que passava por ali, ele encontrou um bebê vivo, aquecido pelo amor sacrificial de uma mãe. E conta essa história que anos depois o menino cresceu e se tornou um jovenzinho, né? E ele voltou lá, embaixo daquela ponte. Ele soube da história dele. E lá embaixo daquela ponte, ele tirou a roupa dele
e ele orou da seguinte forma: Senhor, me ajuda a entender o quanto frio a mamãe sentiu. Ele queria sentir, né, tudo que a mãe dele tinha sentido, que justificasse o que ela fez por ele. E aí o autor traz essa pergunta para nós. Será que nós oramos assim? Senhor, ajuda-me a entender quanto amor custou a minha salvação? Hoje o céu nos chama para amar assim, amar até doer, até quebrar, até transformar. Então, quebrar o quê? Quebrar meu coração. Amar até doer. A gente não entende. A gente não entende. E se a gente parar para pensar, a gente mesmo assim já não vai entender. Né? A Bíblia diz que às vezes o que Deus faz é loucura para a gente. A gente não consegue entender. Mas a gente aceita a graça, aceita o amor, aceita o perdão. E o que a gente oferece? Né? Então é para a gente refletir nessa semana o que a gente oferece. E aí em quatro pontos, de forma muito simples, ele desenvolveu essa mensagem e falou o seguinte: amor é o vaso que se quebra para perfumar o mundo. Ele pontuou amor, né, mas eu acho que ele quis dizer assim, a minha forma de amar, né, de demonstrar, de adorar a Deus. O tempo todo eu estou manifestando isso, o tempo todo eu estou adorando a Deus. Quebrando o vaso para perfumar o mundo. A mulher da história não foi convidada, mas entrou. Ela não falou, apenas adorou. Ela não foi aceita pelos homens, mas foi acolhida por Cristo. Ela não levou um argumento, ela levou um frasco e quebrou tudo aos pés de Jesus. Por isso que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 14, 15 e 16. Vamos ler juntos. 2 Coríntios, capítulo 2. Irmãos, esse conjuntinho aqui de versículos, esses 4 versículos, eu achei assim tão poderoso também. A gente já conhece, mas dentro desse contexto fez tanto sentido, ó. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, por meio de quem? De nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, quer dizer, aqueles que são salvos, né? Cheiro de morte, quer dizer, os que se perdem primeiro. Cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, quer dizer, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Vamos parar aqui, depois a gente continua. Que tipo de fragrância que eu e você, como cristãos, estamos exalando? Ai, é uma responsabilidade, né? Mas olha que coisa linda. É uma fragrância com cheiro de morte, que vai rebaixar a vida de alguém, que vai, pela minha forma, porque às vezes a gente fala assim, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ai, né? Ou será que a gente está exalando um perfume, um aroma de vida, que está testemunhando, porque às vezes o que a gente faz testemunha muito mais do que o que a gente fala, né? Que as pessoas olhem para nós e percebam, poxa, aquela mulher, ela é diferenciada. Aquele adolescente ali, aquele senhor, todos os dias eu percebo, aquela criança, né? Então, o chamado para nós é esse, para perfumar, para exalar. E, na verdade, não é porque a gente está fazendo tudo certinho, não. Ah, eu estou fazendo tudo certinho, bonitinho, não.
Não, a gente está exalando é o perfume de Cristo, é a graça de Cristo, que me alcançou e que vai alcançar alguém. Aliás, ela já alcançou a todos, mas nem todos sabem. Nem todos sabem. E aí continua ali o finalzinho do verso 16. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Aí vem o 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ai, que coisa linda. E aí eu fui ver o que era mercadejar, porque eu, sinceramente, não sabia. Nesse contexto, o que significava. E mercadejar é explorar o evangelho para alcançar algum lucro, talvez financeiro, como a gente vê acontecendo por aí, né? A gente vê teologia da prosperidade, a gente vê bênçãos, né, milagres e coisas acontecendo, enfim. Não é? Então, aqui fala assim, ó, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Por nós não conseguimos nada, exalar nada. Nós dependemos, inclusive, aqui, ó, da presença de Deus, com sinceridade, né? E da parte do próprio Deus. Para lá no primeiro verso, ó, em todo lugar, revelarmos a fragrância do seu conhecimento. Que privilégio, irmãos, que privilégio, né? De exercer com alegria a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, né? Entendendo isso. Então, ó, Simão ofereceu julgamento. Maria ofereceu perfume. Jesus não escolheu o religioso da casa. Ele escolheu o coração forasteiro quebrado. Porque o céu prefere o aroma do arrependimento ao som da arrogância. Maria, mulher, né? Aquela mulher, Maria. Provavelmente fosse Maria, né? Aqui não tem o nome. Mas aquela mulher estava arrependida e ela entendeu que ela tinha que transbordar, né? Transbordar. Segundo, o amor é fruto, não é fábrica, né? A Maria, ela não quebrou para ser aceita. Ela quebrou o vaso porque ela já havia sido aceita. É aquilo que a gente já falou, né? A mulher, ela não quebrou para, deixa eu fazer aqui tudo assim, 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 porque daí vai me aceitar. Aí eu vou ser aprovado. Aí tá tudo certo. Não. Ela fez reconhecendo que ela já havia sido aceita, que a graça já tinha alcançado ela, que era a forma dela adorar, a forma dela demonstrar amor, porque ela reconheceu, irmãos, o quê? Que ela tinha muitos pecados a serem perdoados. E ela sabia que Jesus perdoou. Então, ela estava amando. Mas Simão o quê? Não, imagina, eu não tenho muito pecado não, estou fazendo tudo certinho. Tá tudo em paz. Não, não é assim também não, é só um pouquinho. Se eu não tenho necessidade de perdão, para que eu vou precisar? O que eu vou entregar então? O que eu vou manifestar? Como que eu vou adorar? Eu sou autossuficiente? Eu me basto? Não preciso não. Para mim é mais fácil estar só olhando o outro. Para mim é mais fácil estar só. E aí, às vezes, a gente perde tanto tempo com isso, né? Olhando. Obviamente que uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, né? Ela vai ter mais dificuldades, ela vai ter mais desafios. Mas, às vezes, entre nós mesmos, né? A gente condena, a gente julga, a gente critica. E isso não vai levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Por isso, irmãos, olha, o amor de Deus é tão grande que jamais conduzirá qualquer um dos seus filhos a provações que a sua graça não possa alcançar. Ou seja, não ame para conquistar o céu, ame porque o céu já te alcançou. Amém. Né?
Então vem um terceiro ponto aqui, ó. Você não consegue amar por esforço. O amor é fruto. Ele nasce quando o Espírito habita. Mas o fruto do Espírito é o amor. E aí a gente estava comentando aqui na hora da lição, né? Não é fácil amar todo mundo. Porque não é mesmo. Né? E aí a gente entende que amar é uma decisão. Independente do que estão fazendo comigo, do que estão falando de mim, do que está acontecendo, né? Eu não sou obrigada a gostar daquele comportamento, não é da pessoa, né? Mas daquela atitude que aquela pessoa fez, ou teve comigo, né? Mas mesmo assim, eu preciso amá-la. O que é amá-la? É respeitá-la, é conduzi-la aos pés de Cristo, é ter paciência, né? A gente estava falando esse dia. É ter paciência. Não adianta. E isso aí, quem faz também não sou eu, não. Quem sou eu para fazer isso por mim mesma? Porque eu quero ter razão em tudo, o tempo todo. Né? Mas é Deus que faz em nós. É Deus. Quanto mais perto estivermos. O amor que ora até sentir amor. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, o amor que ora até sentir amor. Hoje em dia, eu falo que, nossa gente, nem no dia do aniversário a gente recebe uma ligação, a pessoa pega e põe uma mensagem lá e depois todo mundo copia e cola, né? Então, você recebeu uma ligação hoje em dia, eu falo que é uma declaração de amor, né? Alguém pegar lá, te telefonar, oi, tá tudo bem, tal, não sei, conversar, querer saber qualquer coisa, convidar, né? É tão raro hoje em dia, uma cartinha escrita, é tão raro a gente receber esse tipo de atenção ou oferecer também. Então, quando a gente fala para alguém que está orando por ela, é também uma declaração de amor. Né? Não há nada que nos faça amar tanto alguém quanto orar por ele. Quanto orar por ele, você está intercedendo, você está entregando alguém nas mãos de Deus. E isso aí é mais uma coisa que a gente falou. Quanto mais difícil é a gente ter uma vida cristã, né, digna, que exale o perfume de Cristo, que, enfim, mais eu tenho que orar. Mais eu tenho que orar. Por mim mesmo também. Mas pelo fulano também. Sabe o fulano? Cada um pensa aí no fulano. No fulano que às vezes, né? Sabe por quê, irmãos? Quando você ora por alguém, o céu trabalha por dentro. Seja uma pessoa afastada, ou seja uma pessoa difícil, né? Ou você mesmo, né? O céu coopera, Deus colabora. Deus te ouve. E aqui tem outro sentido também. Esse é um sentido, né? Da gente orar uns pelos outros e clamar, pedir a Deus transformação. Mas no sentido também que eu posso orar por mim? Posso. Às vezes, por exemplo, tem o exemplo aqui da Thelma Brenha. Não sei se alguém já ouviu falar dela. Uma mulher simples, comum, que queria fazer mais para Deus, fazer mais para a igreja. Mas ela não se sentia capaz. Ela fala que ela não sabia nem falar direito e não sabia liderar. Mas ela orava para ser usada. E ela orava já pensando nas pessoas que ouviriam um dia a mensagem que ela passaria. E Deus atendeu. Hoje, a Thelma Brenha, ela é líder do Ministério da Mulher, lá no estado de São Paulo. E ela atende mais de 2.000 igrejas. É uma líder do Ministério da Mulher que orou, tudo começou com uma oração. Porque Deus, Ele percebe o propósito. Tem um propósito, Senhor. Eu estou clamando por um propósito. Então me usa. Eu, por mim mesma, eu não sei nem por onde começar. E foram desafios atrás de desafios, não foi fácil. Mas hoje ela é uma líder usada nas mãos de Deus. O amor em ação é o evangelho na prática.
né? Não tem como a gente fugir disso. Não tem como, porque vocês acham que quando aquele vaso lá quebrou e aquele perfume espalhou, todo mundo sentiu ou não? Com certeza. Né? Quando às vezes quebra um perfume lá dentro de casa, parece que o cheiro chega até lá na cozinha, né? Não tem como ficar retido em mim. Não tem como. Né? Será que nós estamos exalando uma fragrância de morte ou de vida? A gente precisa refletir isso o tempo todo. E aqui, nessa parte aqui, diz assim, ó, que uma irmã com 57 anos de idade, ela não sabia ler, ela não era da igreja ainda, e ela um dia foi acolhida, aliás, uma irmã, uma senhora, né? Hoje em dia ela já é nossa irmã. Aliás, ela já era, né? Mas ela pertence à igreja. Ela teve o privilégio de ser evangelizada por uma senhora da igreja, que é conhecida como uma missionária do amor. Essa senhora da igreja, ela era uma professora aposentada. E ela quis ensinar essa outra mulher a ler. Você quer aprender a ler? Você entender a Bíblia, para eu estudar a Bíblia com você? Ah, eu quero. E ela aprendeu a ler, e ela se converteu, e ela se batizou. E aí ela fala, o que ela me ensinava não eram só as letras. O que ela me ensinava não era só decifrar ali, né, a letra, uma palavra, e a ler. Ela tinha paciência comigo, ela teve amor, ela teve compaixão. E ela me ensinou o quê? A ser uma cristã. Por quê? Porque evangelizar não é só falar de Deus, é demonstrar Deus. Né? E aí, por exemplo, a lição, né, Léo? Do Léo, dessa semana, aliás, do trimestre quase todo, está falando sobre José. Quantas vezes, irmãos, que José, todas as vezes praticamente, né? Um testemunho, uma pessoa que demonstra a Deus sem falar muita coisa, mas pela forma de viver, pela postura, pela forma de conduzir as coisas, pelas decisões que toma, pelas escolhas que faz, né? O evangelho na prática, ele é muito mais do que aquilo que a gente fala, muito mais, e as pessoas estão vendo. Na última cidade que nós moramos, que foi São Sebastião do Paraíso, né? Eu lembro que quando eu fui me despedir de uma das minhas vizinhas, o nome dela era Sônia, igual o nome da minha mãe. Ela falou assim, se eu esquecer tudo que vocês me ensinaram, tem uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu fiquei assim, curiosa, pensando, o que será que ela vai falar, né? Aí ela falou, eu nunca vou esquecer da alegria de vocês. E eu fiquei assim, surpresa, fiquei assim, não, porque tudo bem, realmente, triste nós não somos. Mas eu não imaginei que o fato de toda vez que encontrava com ela, né, que ela percebia alegria na nossa família. E a semente está lá plantada. Né? A gente só vai saber um dia. Ela não era uma pessoa adventista, mas as pequenas oportunidades que nós temos de testemunhar. Um sorriso, né? Uma forma de tratar, uma forma de lidar. E é isso, olha lá, em relação a isso aqui que a gente falou da prática. Em sua sabedoria, o Senhor põe os que estão à procura da verdade em contato com seus semelhantes que a conhecem. É plano do céu que os que receberam a luz a comuniquem aos que se acham em trevas. Que bênção, né? Como que Deus sabe de todas as coisas, como que Deus sabe que aqui tem uma pessoa que precisa ouvir e Ele pode te usar. Né? Não perca a oportunidade de exalar a graça de Cristo, né? Um perfume da vida. E amar, irmãos, não é uma emoção. Você pode evangelizar visitando, ensinando e acolhendo. Mais que isso, você pode tocar vidas se importando com elas. Pode doar um livro, uma roupa ou até abençoar muita gente pelas redes sociais. Porque o amor que ensina salva, o amor que se importa cura, o amor que se doa evangeliza.
E não é sobre método, é sobre motivação. Porque quem ama de verdade sempre encontra um jeito. Não é? Quando a gente está apaixonado, né? Quem lembra aí ainda de quando estava apaixonado? A gente dá um jeito. Gente, quando a gente está apaixonado, todo mundo sabe. Não é? Ai, o olhinho está brilhando. Você está falando o tempo todo da pessoa. E aí a gente vai vivendo a nossa vida de cristão e vai esquecendo do primeiro amor, né? E vai se esquecendo daquelas primeiras lições e vai se esquecendo. Mas, na verdade, o que faz diferença, a única coisa que vai fazer diferença é isso. É a graça. Né? É aquilo que me alcançou, é a motivação que eu tenho para viver a vida cristã, que é o amor de Cristo por mim. Amar não é uma emoção, é uma decisão que se transborda em ação. Quem ama deixa marcas que o tempo não apaga. Quem ama de verdade não calcula, não espera recompensa e não se protege da entrega. Simão deu um banquete e ficou no anonimato. Maria deu um perfume e será lembrada para sempre. Afinal, quem ama deixa marcas que o tempo não apaga. Então, você pode viver guardando o frasco ou quebrá-lo e encher o mundo com o perfume da graça. Pois guardar é seguro, mas quebrar é fé. Guardar conserva, mas quebrar transforma. E aqui ele trouxe uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Eu sou apenas um lápis na mão de Deus. Ele faz o pensamento e faz a escrita. O lápis só precisa se deixar usar. Você está disposto a ser esse lápis? A deixar que o amor escreva uma nova história por meio de você? Que bom, né? Que bom que nós temos essa oportunidade de permitir que Deus nos use, né? Escrevendo histórias, né? Escrevendo histórias. As pessoas vão se lembrar de você de forma que você levou a vida dela ou que não fez diferença nenhuma na vida dela. Né? Que seja para fazer a diferença na vida dela. Hoje Jesus está sentado à mesa esperando corações que se quebrem diante dele. Tem uma amiga minha chamada Poliana Sampaio, não sei quantos conhecem. Ela gravou uma música muito bonita, já tem muitos anos, e eu lembrei dessa música quando eu estava lendo aqui esse sermão, né? E eu pensei, eu vou colocar essa música no final, para a gente pensar na letra dessa música e refletir. Se você esqueceu de tudo que a gente conversou aqui hoje, preste atenção na letra dessa música, né? E no final dessa música você pode ficar em pé e dizer, não para mim, né, mas dizer em oração para Deus que você também quer se entregar mais uma vez, porque a gente se entrega todos os dias, né, irmão? A gente se entrega aqui uma vez, aqui dentro do tanque, né, publicamente. Mas depois a gente precisa fazer isso todos os dias, né, se quebrar, se entregar e permitir que Deus transforme. Pode colocar a música, irmão, por favor? Vamos ouvir essa música e depois você pode levantar e nós vamos orar juntos. Às vezes, irmãos, enquanto ele está colocando ali, quando começar eu paro. Quando a gente vai receber alguém em casa, o que a gente faz? A gente quer arrumar, limpar, deixar tudo em ordem, né? Pronto? E isso é bom, é importante. É uma forma também da gente demonstrar que, né? A gente tem zelo. Mas vamos prestar atenção, depois eu continuo. Quando perdoaste os meus pecados, tudo com
foi transformado, o teu sangue me lavou e minha vida foi se enchendo com o teu perdão, com a tua paz, com tua graça, com teu amor. Vaso de alabastro é minha vida, obra de tua mão, bálsamo precioso, nardo puro, tua essência, tua unção. Por isso eu ofereço a ti a minha gratidão e de coração inteiramente aqui estou. Eu me prostro humildemente, me quebranto totalmente, me entreguei completamente a ti. Quero exalar o teu perfume para te louvar. Eis-me aqui, eu trouxe a minha vida pra te adorar. Eu me prostro humildemente, me quebranto totalmente, me entreguei completamente a ti. Quero exalar o teu perfume para te louvar. Eis-me aqui, eu trouxe a minha vida pra te adorar. Amém. Como eu estava dizendo, antes de nós orarmos, então a gente arruma a casa para receber alguém, e isso é muito bom, é muito importante. Mas aí quando as pessoas chegam, a conversa começa, a risada aparece. Eu ouvi essa reflexão essa semana. E é tão bom, né? E aí a gente percebe que o relacionamento, né, a alegria da presença das pessoas é mais importante do que a arrumação da casa. E aí, às vezes, tá uma bagunça aqui dentro, né? Aqui. E a gente fica esperando, tá tudo em ordem, para permitir que Deus entre. Para permitir que Deus nos use. Às vezes a gente fica esperando a nossa vida tá tudo em ordem, para falar, não, Senhor, agora eu vou começar um estudo bíblico, ou eu vou participar mais, ou eu não sei. Mas a gente não precisa esperar. A gente só precisa abrir a porta para que Ele entre. Ele vai encontrar bagunça dentro de você. Mas Ele vai te ajudar a colocar tudo em ordem. Porque sozinho a gente não consegue colocar em ordem, não. A gente depende todos os dias da presença de Deus na nossa vida para ser usado. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, nós estamos com o nosso coração alegre e agradecido, Senhor, pelos momentos que passamos na Tua casa. Todos nós, Senhor, nos entregamos nessa manhã, humildemente, e queremos pedir que o Senhor nos use, que cada um de nós possa exalar a fragrância de vida na vida das outras pessoas. Que o nosso testemunho mostre, revele para outras pessoas a Tua graça. Revele o Teu amor, revele o Teu perdão.
Que todos os dias reconheçamos também a necessidade de sermos perdoados, para que possamos amar e adorar verdadeiramente. Obrigado pelo privilégio de conhecermos a Tua Palavra, de conhecermos histórias tão verdadeiras que fazem a diferença na nossa vida hoje. Que durante esse sábado sintamos a Tua presença conosco também, de forma especial e abençoada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.